Pessoal, antes da gente entrar de fato nos algoritmos de análise de outliers, primeiro eu vou apresentar algumas categorias, porque nós podemos separar esses algoritmos que nós veremos mais à frente em diferentes categorias, e quais seriam as características dessas categorias de algoritmos que nós iremos ver, tá? Lembrando que não existe um consenso a respeito dessas categorias, tá? Pode variar de autor para autor, tá? Eu mesmo não concordo totalmente com essas categorias que aqui estão apresentadas, tá? Eu concordo em 90%, mas de fato eu tenho que seguir o livro da base da disciplina, e só relembrando que o livro base que eu estou seguindo para esta aula é o meu livro de mineração de dados de cabeceira, que é o livro do Introduction Data Mine do Pang Tan, e complementei o conteúdo deste livro com o conteúdo do Argol também, tá? Que o Argol faz excelentes livros em diferentes áreas. Então, lembrando que o meu livro base é esse livro aqui, o Introduction to Data Mine, já tem a versão 2019 dele, tá? Como eu ainda tive a oportunidade de 2019, deixo aqui a versão 2013, e eu complementei com o Data Mining do Argol também, que é um excelente livro, tá? Então eu estou utilizando a divisão, tá, que aparece nesses dois livros aqui, mas a parte que eu não concordo é de proximidade e densidade, porque para mim são uma coisa só, eles dividem em duas, tá? Mas vamos lá. Dentro das abordagens, né, ou dentro dos grupos de algoritmos para fazer análise de outlier, nós temos aqueles que são os baseados em modelos, tá? Bom, a gente já viu, ou para quem fez IA, já viu a construção, por exemplo, de modelo de classificação. Eu vou lá, construo um modelo de classificação, e a gente viu também na aula anterior, baseado em regras, nosso conjunto de regras era o nosso modelo de classificação. E a partir daí, dado um novo exemplo, eu submeto esse novo exemplo para o modelo, ele me dá a resposta, tá? Só que a gente viu ou tratou também o KNN como modelo de classificação, lá, inteligência artificial. O que é o KNN? Ou, né, no nosso Time Series Forecast. Dado um novo exemplo, eu vou lá, consulto quais são os exemplos mais similares, ou no caso da série temporal, quais são as séries temporais mais similares, e com isso eu faço alguma inferência, tá? Então, era uma inferência baseada na proximidade dos exemplos. Aqui ele considera que esta inferência baseada em proximidade, como eu não consigo dar uma resposta rápida, tá? Como são as respostas do modelo de classificação, eles separam em algoritmos baseados em proximidade, tá ok? Então essa é a diferença. Então, nos baseados no modelo, eu já vou analisar os dados, vou construir algum modelo que sumarize os meus dados, e dado um novo exemplo, esse modelo vai me responder, falar, é um dado normal, é um outlier, rapidamente. Bom, como exemplo aqui, vamos supor que a gente tem um modelo de distribuição de probabilidade. Só para a gente pegar um exemplinho muito simples para ver como que funciona esse modelo, tá? Eu peguei meus dados normais ali e vi qual que era o modelo de distribuição de probabilidade desses dados, tá? Lembrando que eu posso gerar esse modelo considerando dados normais e anormais, tá? Eu tenho variantes. Nesse exemplo muito simples, neste momento, eu estou considerando que eu só tenho os meus dados normais, e aí eu construir meu modelo de distribuição de probabilidade desses dados normais, tá? E aí, dado que eu tenho esse modelo e dado que chegou um novo exemplo, eu quero saber se esse novo exemplo pertence a este modelo de distribuição de probabilidade ou não, tá? E aí eu vou jogar esse novo exemplo para o modelo de distribuição de probabilidade. Esse modelo vai me dar um exemplo, vai me dar um score, tá? Para aquele objeto, a probabilidade daquele objeto, tá, pertencer àquela distribuição, tá? E com base nesse score gerado por este modelo, que no caso corresponde à probabilidade deste exemplo pertencer àquela distribuição, eu posso fazer uma análise em cima desse valor e falar, ó, quanto mais alto a probabilidade, tá, dele pertencer à distribuição, maior é a chance dele ser normal. Quanto menor o score atribuído, que seria a probabilidade dele pertencer àquela distribuição, menos chance ele tem de ser normal, portanto, mais chance ou maior a chance dele ser um outlier. Então, eu posso fazer uma verificaçãozinha simples. Falar, ó, se a probabilidade for maior que 0.5, por exemplo, estou chutando aqui, 0.5, tá? Então, ele é um dado normal, menor ou igual a 0.5, ele é um outlier, tá? Então, por característica, esses modelos, eles vão gerar um score, e eu vou fazer uma análise em cima desse score. Se for
maior vai ser alguma coisa, se for menor vai ser a outra coisa, ou o inverso, tá? Não estou falando que sempre que for o maior, tá? Ele vai ser outlier e menor igual, desculpa, maior vai ser normal e menor igual vai ser outlier, porque isso pode mudar de algoritmo para algoritmo. O algoritmo pode gerar menor, quanto menor, maior chance dele ser normal, e quanto maior, maior chance dele ser um outlier. No caso da probabilidade, que foi o exemplo que eu dei aqui, quanto maior a probabilidade, maior a chance dele ser normal. Tudo bem? Então, por isso que eu não fixei aqui. Mas, de fato, a gente vai ter que fazer uma análise em cima do score atribuído por esse modelo, e com base nessa análise, a gente vai definir se ele é normal ou se ele é um outlier. Tudo bem? A gente tem também os modelos baseados em proximidades. Daí a gente já viu na parte de A, para quem já fez A, né? A gente já viu lá no Time Series Forecast, na predição de séries temporais, que a gente tinha lá o TS, KNN, né? Então, qual que é a ideia desses algoritmos baseados em proximidade? Que, dado um novo exemplo, eu veja, tá, quais são os exemplos mais próximos, e a partir daí eu tente fazer algum tipo de inferência com base nessa proximidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho um novo exemplo lá que chegou, quero saber se esse exemplo é normal ou anômalo, eu verifico, ele está próximo, tá? Ele é parecido com outros exemplos normais. Se for parecido, ele é normal, se não for, ele é anômalo, simples assim, tá? Então tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho os meus modelos normais, eu tenho um novo exemplo, eu vou calcular se esse exemplo está próximo dos exemplos normais, tá? Se for, ele é normal também, se ele não for, ele é anômalo, tá ok? Bom, por fim, nós temos o baseado em densidade. A densidade, de fato, ela considera também a proximidade, para a gente fazer a continha, tá? Mas, tá? Não basta apenas estar próximo de outros exemplos. Ele tem que estar numa região densa, ou seja, dentro de um raio ali tem que ter muitos exemplos próximos, tá? Tem que estar vamos dizer assim, uma região compacta de exemplos para ele pertencer, tá? Então não basta estar próximo, tá? Ele tem que estar denso, ele tem que pertencer a várias outras regiões. Por exemplo, tá? Vamos supor que neste exemplo específico aqui, essa bolinha ela esteja bem do ladinho aqui deste meu outro exemplo, tudo bem? Perceba que ele está muito próximo ao exemplo normal, mas a região dele não é densa, tá? Ele não está inserido dentro de uma região com vários outros pontos da classe normal. Tá? Um vácuo aqui do lado dele, tá? Por outro lado, se eu pegar esse mesmo exemplo, ó, jogar aqui para o meio, perceba que ele está próximo aos exemplos da classe normais, e dentro de um determinado raio aqui tem vários exemplos normais, tá? Então, ainda assim, você considera, tá, a distância, mas ainda assim você verifica que dentro da região que aquele ponto se encontra, tem outros exemplos também ali, outlier, então todos os demais exemplos eles estão muito próximos dentro daquela região, tá? Então basta estar próximo, tem que ser denso nesse caso aqui, tá? Além disso, tá, a gente pode fazer análise baseada em distância, pode construir modelo, pode analisar densidades, etc, tá? Considerando, tá, exemplos normais e anômalos, tá? Que seria a detecção de anomalias supervisionada, na qual eu tenho de fato exemplos normais e eu tenho exemplos anômalos, tá? E aí a gente pode construir, por exemplo, um modelo de classificação, como a gente viu na aula anterior, ou os modelos de classificação, que a gente já viu para quem já fez IA. Vira uma aplicação da classificação supervisionada que a gente já viu anteriormente, tá? Só que qual que é o problema desta abordagem, tá? Problema número 1, tá? Eu tenho que ter de posse exemplos anormais. Então, por exemplo, se eu estou fazendo detecção de intrusão, eu tenho que pedir para alguém invadir a minha rede para eu ver quais são os dados normais. Algumas vezes ainda para eu fazer esse tipo de coleta. Se eu estou naquela situação do cartão de crédito, tá? Tem que gerar transações fraudulentas, tá? Tem que pedir para alguém fazer alguma compra fraudulenta que não tem o meu perfil de comportamento, fica um pouquinho estranho também, tá? Na mensuração de vendas, fala, pô, vou gerar uma venda atípica aqui só pra gente construir, ou vendas atípicas aqui só pra gente construir o nosso modelo, e ainda assim eu tenho que convencer meus
compradores a fazer essas compras, meio complicado, tá? Então, algumas situações, tá? Você pode de fato ter esses exemplos. Se quiser, você pode tentar gerar esses exemplos de maneira sintética, de maneira artificial, tá? Só que de maneira natural, em muitas aplicações é difícil você ter esses exemplos anônimos, tá? Bom, a gente tem uma das mais comuns aqui é você fazer isso de maneira não supervisionada, tá? Que é assumir que todos os exemplos que você tem na sua base de dados, eles pertencem à classe normal. E como que eu construo essa base? De maneira muito simples, tá? Então, por exemplo, no caso do cartão de crédito, eu vou coletando as compras de um determinado usuário em um determinado período de tempo, assumindo que ninguém ainda clonou o cartão da pessoa, que não houve nenhuma tentativa de fraude no cartão da pessoa. No caso da rede, tá, eu posso ficar armazenando os dados do tráfego de rede, por exemplo, durante um tempo, tá, que eu sei que são normais, que não verifiquei que não houve nenhuma intrusão, e considerar aqueles dados como sendo normais, tá? Obter a temperatura, enfim, exames de pacientes, eu posso considerar que a pessoa ali, o médico, nos exemplos que ele coletou, só tem dados normais, tá? Da pessoa, e falou, que não tem nada de anormal, você vai coletando esse exemplo normal. E em situações também que não houve nenhum exemplo anormal para você construir exemplo supervisionado, tá? Então, de fato, a análise de anomalias, considerando dados, vamos dizer assim, os dados que você possui como sendo os dados normais e não precisando do contra-exemplo, ou seja, dos dados anormais, acaba sendo, vamos dizer assim, mais utilizado na literatura, que você encontra mais material bibliográfico nos livros, em que se de fato eu fosse fazer isso, eu utilizaria. Até porque, neste exemplo que eu dei aqui, os dados anormais, eles são muito poucos, tá? Então, vou pensar no caso da fraude, tá? Não existe mais fraudes do que operações não fraudulentas. Então isso acaba gerando um desbalanceamento de exemplos muito grandes. Eu vou ter muitos exemplos numa classe normal, poucos exemplos numa classe anormal, tá? Isso afeta, tá, muitos algoritmos de classificação, que é um problema conhecido, problema de desbalanceamento de classe. Você tem que fazer uma série de tratamentos para você ter um modelo acurado nessa situação e que não necessariamente tem garantia de sucesso, tá? Além disso, tá? Só para contextualizar, a gente vai ver a detecção de anomalias semi-supervisionada, tá? Essa eu gosto bastante também, trabalho com ela também, tá? Só que o foco da aula vai ser, esse já adiantando, né? Vai ser essa de detecção de anomalias não supervisionada, assumindo que é a situação mais comum, né? A gente assume que todos os nossos dados que a gente tem até um determinado momento são dados normais, tá? Na detecção de anomalias semi-supervisionada é bem legal porque eu posso ter vários exemplos coletados, tá? Estou coletando tráfego de rede, por exemplo, tá? Mas dentro desse tráfego de rede, de fato, em algum momento pode ser que eu tenha coletado alguma invasão, tá? Ou mensuração de temperatura do equipamento. Fui lá, monitorei temperatura, pode ser que nessa mensuração de temperatura eu tenha coletado aí temperaturas anormais também, tá? E aí que faz? Vai um especialista domina, fala, ó, eu tenho alguns exemplos aqui, ou seleciona alguns exemplos, esses exemplos aqui são normais, eu não preciso rotular a base inteira, tá? E com base nesses exemplos aqui que o especialista informou, tá? A gente consegue pegar demais exemplos que são bem parecidos com esses exemplos, rotulá-los também como exemplos normais, tá? E a partir do momento que eu tenho quais são os exemplos que são normais, os demais eu posso considerar que são anormais, tá? E construir um modelo de classificação binário, né, com dados normais e anormais, mas ainda assim a gente sofre aquele problema do desbalanceamento de classe, como já mencionado, ou simplesmente eu posso pegar esses exemplos normais e aplicar a análise de outlier, detecção de anomalia não supervisionada, como a gente viu no anterior, só considerando essa porção do meu conjunto de dados, ok? Então, existe essa possibilidade de ser supervisionada, eu também acho bastante interessante em algumas situações. Exemplo, né? Eu trabalho com um problema chamado de aprendizado baseado em uma única classe, e aí, por exemplo, eu quero construir um classificador de notícias da vacina do Covid, tá? Para sair uma notícia nova de Covid e me gerar um alerta, por exemplo, né? Eu vou lá, coletar notícia é fácil, mas rotular é um pouquinho complicado, então eu vou lá, coleto notícias, rotulo algumas como vacina do Covid, tá? Com isso eu consigo obter quais são as demais notícias sobre vacina de Covid e inferir um modelo aí de vacina de Covid ou não é, um pouco mais acurado do que se eu considerasse só esses três exemplinhos aqui. Então uso nessas
situações específicas, tá ok? Bom, dado que a gente tem esse de baseado em modelos, que a gente viu aqui, baseado em densidade, baseado em proximidade, tá? A gente vai ver os algoritmos para cada uma dessas categorias, tá? Vale destacar que o baseado em modelo, tá? Nessa aula eu vou considerar só os estatísticos, tá? Tem alguns outros, mas para não estender muito, para não dar muita diferença de conceitos, tá? A gente vai ver os estatísticos são bem comuns, bem naturais, bem intuitivos, tá? Depois a gente vai ter as demais categorias, tá? Ou as demais seções para as demais categorias, tá ok? Então, até mais.